sou o Joaquim Braga Neto, psicólogo, aqui da cidade de Miguel Pereira, região serrana do estado do Rio de Janeiro. São 8h08 e o tempo aqui está muito bom. Parece que aqui na região sudeste nós vamos ter sol, pelo menos no Rio de Janeiro, e a promessa aí é de uma temperatura de 35 graus na máxima. Aqui em Miguel Pereira, como eu sempre digo, terceiro melhor clima do mundo, a gente não chega nisso tudo, graças a Deus. Então hoje eu coloquei aí nas redes sociais que nós podemos dar um novo sentido aos nossos sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. E me veio assim uma imagem na cabeça, uma imagem triste, para mim é triste, quando uma pessoa, ela prende um passarinho numa gaiola e ele fica se debatendo, voa daqui, voa dali. Eu, quando era criança, eu já fiz isso. É triste, uma cena triste. E aí o bichinho fica ali e acaba que no final ele acaba se conformando, né? Depois de um certo tempo, vai lá o algoz dele dando comida, amor, né? Porque, por incrível que pareça, talvez haja alguma forma de amor que a gente queira aprisionar os outros. Mas no fundo, o que essa pessoa, isso na minha modesta forma de interpretar a situação, e é claro que eu vou generalizar, e como diria o velho Nelson, toda generalização é burra. Nelson Rodrigues. Mas o que eu entendo, assim, é que aquele que prende o passarinho, ele se sente aprisionado. Então ele se identifica com aquele que ele aprisionou. E aí, aprisionado, no entendimento desse que aprisionou, é aquele que está dentro da gaiola. O que ele não entende é que o que está aprisionado é ele mesmo. Ele se sente preso. Coisa meio doida. Eu estou lembrando aqui agora do Kwai Chan Kane. Eu já falei, eu gosto de artes marciais, de vez em quando eu falo do Musashi. E o Kwai Chan Kane foi o David Carradine, que interpretou o personagem que era o Kung Fu, aquele que foi treinado pelo mestre Po num templo Shaolin. Não apenas pelo mestre Po, mas por outros monges Shaolins também, que tinham como arte marcial o Kung Fu. E uma vez o Kung Fu estava andando pelo Velho Oeste americano, depois a gente já falou sobre essa história, e ele viu numa fazenda lá do Velho Oeste um buraco cheio de cobras, que eu arriscaria dizer que eram cascavéis. Não tenho certeza, mas tinha muita cobra, muita. E aí o cara olhava para o Kung Fu, né, para o Kwai Chan Kane, e assim com um certo olhar de sarcasmo, uma risada sarcástica. E o Kung Fu, naquela serenidade dele, falou: o senhor tem medo, e o seu medo está aqui, dentro desse covil de cobras. Desculpa falar covil é de lobos, né? Dentro dessa cova cheia de cobras aí. Aí o cara falou, mas ele estava querendo ameaçar que ia jogar o Kung Fu ali dentro, né? Havia essa ideia implícita no ar. E o cara falou: que isso, rapaz, que medo, nada, não sei o que. Ele falou: então pula aí dentro. Aí o cara falou: então pula você. Já que você não tem medo, então pula você. E o Kung Fu, ele se concentra, aquele todo ritual, né, Shaolin, coisa e tal,
e pula dentro daquele buraco. Era um buraco bem grande, assim, e cheio de cobras. E ele vai concentrado, andando dentro daquele que eu estou chamando aqui de covil, né, com perdão da licença aí do português fraco, e ele vai andando e sobe do outro lado. O cara ficou assim. E o cara que está prendendo, quer dizer, ali dentro daquela cova, aquilo ali era uma representação do medo e da insegurança do fazendeiro, que eu ia chamar aqui de texano, era do Velho Oeste. Texas é mais para o sul, né, dos Estados Unidos. E o fazendeiro, ali dentro daquele buraco cheio de cobras, estava um medo, era o medo do cara que ficava ali dentro. E eu fico imaginando que o cara que prende um passarinho dentro de uma gaiola, ele se sente aprisionado. Eu vou contar aqui uma outra história que é muito interessante, e é um outro... Esse não é um personagem de ficção, é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que é o Gandhi, o Sr. Mohandas Karamchand Gandhi. Eu já li 2 biografias dele, né? E numa dessas 2, uma foi a autobiografia e a outra foi uma biografia do Huberto Roden, que escreveu sobre o Gandhi. Numa dessas 2, eu não me lembro qual, tem uma história, deve ter sido a do Huberto, onde uma moça, ela está desesperada porque ela tem um filho, que é um adolescente, que tornou-se diabético. E o médico, mesmo naquela época, ainda do Gandhi, havia dito para ela que aquele garoto não podia comer açúcar. E ela fazia de tudo. Não comprava açúcar dentro da casa dela, sacudia o garoto. Você não pode comer isso. E o garoto tinha crises de hiperglicemia. E era um problema sério. E a moça desesperada. E ela já não sabia mais o que fazer. E de repente ela teve a ideia. Eu vou lá no Mahatma, a grande alma, no Mahatma Gandhi. Mahatma significa grande alma. Vou levar esse garoto, vou pedir, porque eu já não sei mais o que eu faço para falar para esse garoto que ele não pode mais comer açúcar. Aí ela pega o garoto, e era longe, velho. O lugar que o cara morava era longe pra caramba de onde ela estava. E ela andou, e aquelas estradas empoeiradas, complicadas, difícil acesso, uma complicação danada, um cansaço enorme, horas, não sei se dias, para chegar até onde estava o Gandhi. Finalmente ela chegou. Quando ela chega no Gandhi, consegue falar com ele, ela chega para ele e fala: Senhor, eu queria fazer um pedido para o Senhor. Eu fico imaginando a cena. Isso não está narrado na história, mas eu imagino a cena. Às vezes, a gente vai falar com um amigo, até o amigo chama a gente: não, senta aí, chega aí, vamos tomar um café aqui. Aí a gente senta ali na mesinha da padaria. E aí, como é que estão as coisas? Aí ele pega o celular. Pô, legal, né? Pô, tá tudo bem. O cara tá falando comigo, vendo no celular ao mesmo tempo. Quer dizer, não é uma escuta, né? Tudo bem, eu estou falando, ele tá entendendo, está ouvindo, mas a gente não tem, assim, aquela vontade de conversar com uma pessoa que está dividindo a atenção dela com uma outra coisa, ainda mais se ela me convidou para conversar com ela e ela vai ficar falando no celular. É uma coisa meio estranha, né? Não é muito simpático isso. Aí tudo bem, a gente fala, toma um cafezinho e vai embora. Agora, quando o Gandhi ouve uma pessoa, ouvia, né? Porque ele não está mais aqui entre nós. Mas quando ele ouve, eu fico imaginando aquela grande alma, o Mahatma, né? Ouvindo uma pessoa, ele ouvia aquela pessoa com toda a alma dele, com todo o corpo dele, com todo o ser dele.
Ele ouvia lá dentro, ele perscrutava o olho daquela que estava falando com ele, ele entrava lá dentro da alma daquela mulher, ouvia o que ela estava falando, ouvia a súplica da alma daquela mulher, ele ouvia a voz, o desespero, ele ouvia tudo isso numa simples fala. Às vezes de menos de 1 minuto, mas eu tenho certeza que é isso. Parece que eu nunca conversei com o Gandhi, já vi filmes do Gandhi, né? Não filmes de ficção, ele andando, já velhinho, com aquele óculinho, a cuia dele, né? Ele tinha uma cuia também, que era o que ele comia, ele não tinha quase nada. Uma roupinha simples, um cajado, os óculinhos, a sandália e a cuia, era tudo que ele tinha. Eu fico imaginando aquele cara ouvindo aquela mulher. Senhor Gandhi, esse menino ficou diabético. Ele não pode mais comer açúcar. Eu não sei mais o que falar com ele, porque ele continua comendo açúcar e ele vai morrer se ele comer açúcar. E o Gandhi fala para ela, e o que você quer que eu faça? Eu queria que o senhor pedisse para ele parar de comer açúcar. É só isso? Falou, é. Então volta daqui a 2 semanas. A mulher ficou meio decepcionada. Daqui a 2 semanas? Nossa. A mulher volta tudo de novo. Todo aquele pedaço, poeira, trem. Como é que é o nome daqueles negócios? Tuk-tuk, sei lá, aquelas carrocinhas pequenininha indiana. Agora tem aqui em Petrópolis também. É um carrinho de 3 rodas, né? Esqueci o nome daquele troço. E, muito complicado, estrada de terra, tudo complicado. A mulher volta aquilo tudo de novo, chega na casa dela. Assim, falei, por que será que ele mandou eu voltar? Mas já com esperança. Ela falou com Gandhi. Ela foi bafejada pela luz daquela grande alma. Ela nasceu uma esperança dentro dela. Ela já olha para aquele garoto com uma esperança. E passa 1 dia, 2, 3, 5, passa 1 semana, 10 dias, vai chegando a data dela voltar. Ela pega todo aquele trajeto de volta, é trem, é carroça, é aquele carrinho, e anda pedaços a pé, são horas e horas e horas, até chegar lá no ashram, é assim que se chama essa comunidade, que no caso era uma comunidade que era liderada, né, pelo Mahatma. Ela anda. E ela fala, seu Gandhi, eu voltei. Sim, é sobre aquele assunto, eu sei. Do garoto que come açúcar. Aí ele olha para o garoto. Ele bota as mãos nos ombros do garoto e fala, para de comer açúcar. Ele olha lá dentro do olhinho do garoto, ele olha lá para dentro, lá dentro, ele pousa e repousa as mãos no ombro do garoto, olha lá dentro da alma dele e fala, filho, para de comer açúcar. Só fez isso. Para de comer açúcar. Falou 4 palavrinhas para o garoto. Olhando dentro do olho do garoto, dentro da alma do garoto, dentro daquele serzinho enorme, dentro daquele universo. E a voz do Gandhi ecoou dentro de todo aquele ser. E vibrou em todas as fibras dos músculos, dos sentidos, da alma daquele garoto. E apenas falou, para de comer açúcar. Tirou a mão dos ombros do garoto, fez um carinho na cabeça, olhou para a mãe, falou, pode ir.
Ah, mas, ué, o senhor me fez voltar todo esse pedaço, eu moro longe, e o senhor só vai falar isso para ele? Mas não foi isso que a senhora mandou eu falar para ele? Que era para ele parar de comer açúcar? Mas se fosse só para o senhor falar isso, o senhor já podia ter dito isso há 2 semanas atrás, quando eu estive aqui. Não podia. Porque eu comia açúcar. O Gandhi parou de comer açúcar para poder falar para o garoto parar de comer açúcar. Quando as nossas palavras não vêm acompanhadas da nossa alma, do nosso comportamento, das nossas ideias, dos nossos ideais, do nosso pensamento, das nossas crenças, elas são palavras vazias. Imagina eu falando aqui com você, mexendo num celular. E aí, sabe como é que é? O Flamengo perdeu ontem, nem sei se o Flamengo perdeu, deve ter até ganho, nem sei se o Flamengo jogou. Eu sei que teve uns garotos lá do Flamengo que estão ganhando alguma coisa, mas se eu estivesse falando com você aqui, falando com outra coisa, ou, sei lá, lixando a unha, sei lá, fazendo alguma coisa, você não ia se sentir prestigiado por aquilo que eu estou falando. E se eu falasse alguma coisa, sabe aquela coisa que a gente ouve aí? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Como é que você vai falar alguma coisa com propriedade, com verdade, se você não faz aquilo que você está falando? Eu venho dizendo aqui para você quanto é importante, né, a gente fazer uma limpeza de dentro da alma da gente, para a gente poder olhar com clareza a estrada dos nossos sonhos e poder seguir por ela com serenidade, com calma, com tranquilidade, realizando aqueles sonhos que se encontram naquele percurso, naquela estrada. Como as minhas palavras teriam peso, força, verdade, se eu não fizesse isso? Eu repito isso várias vezes aqui, eu vou repetir só mais uma, ou só mais umas. Eu levo 2 horas, às vezes mais do que isso, para me preparar, para poder estar aqui falando contigo. Então, são 2 horas de preparação, depois tem a própria live em si, eu faço isso de manhã e faço isso de noite. Um dos maiores ganhos que eu estou tendo ao fazer esse trabalho aqui com você é justamente essa preparação e esse tempo onde eu aquieto a minha mente durante um tempo aproximado de 3 horas de manhã e 3 horas de tarde. Então, eu estou botando um cabresto no meu pensamento e me concentro, faço as minhas orações, eu faço a minha meditação, faço um trabalho de respiração mais aprofundada. Eu faço tudo isso durante 3 horas. O tempo de preparação, mais o tempo da live, mais o tempo das postagens, que isso se transforma em vídeo depois. São 6 horas que eu tenho de preparação. Todos os dias, de segunda a sexta. 8 e 8 da manhã, 8 e 8 da noite. Esse tempo me dá um apacentamento, uma aquietação da minha alma. E isso é um dos maiores ganhos que eu tenho, porque eu me equilibro para eu estar aqui com você, falando contigo. E é lógico que eu não estou querendo me comparar com Gandhi, eu sou um pequeno selvagem perto daquela grande alma, não tenho a menor dúvida, mas eu me miro nos exemplos dos grandes homens. E o Gandhi é um desses que eu admiro muito, Buda, e o maior de todos, que para mim que sou cristão, né, é o próprio Mestre.
Jesus Cristo. Então, e fora os apóstolos, as epístolas, passagens da Bíblia e um monte de outras coisas, não só dentro do terreno religioso, não era exatamente o caso do Gandhi, mas também na filosofia, Sócrates, Platão, todos esses grandes, já falei aqui de Pitágoras, já falei um monte de gente aqui, e também da ciência, Steve Hawking, eu vivo falando dele aqui, e tantos outros, né? Amit Goswami, pessoal da física quântica, são as pessoas que eu vou procurando, né, buscar assim, conhecimento, aprimoramento, desenvolvimento pessoal, profissional, né, intelectual, através dessas pessoas. E o Gandhi é um desses grandes, uma grande alma realmente. Então, esse trabalho que eu faço comigo me ajuda a tornar essa live um pouco melhor. Eu sei que ela ainda não é aquilo que eu queria, mas eu, graças a Deus, eu estou conseguindo enxugá-la. Eu fazia lives aqui cansativas, com 1 hora de duração. Eu acho que isso é uma coisa exagerada, não tem necessidade de ter tanto tempo para passar um conteúdo. Eu tenho que estar mais conciso, né? Ser mais sintético, até para respeitar o seu tempo também. E voltando à história do passarinho, da pessoa que prendeu o passarinho na gaiola, e eu estava falando que aquela pessoa está presa. E ela se sentindo presa, ela se identifica com aquele passarinho que ela prendeu na gaiola. E no início, quando aquele passarinho ainda era uma ave selvagem, suponhamos que ele não tenha nascido dentro de uma gaiola, ele se debate contra as grades da gaiola e acaba até se machucando um pouco. E aos poucos, aquele passarinho vai se acalmando e recebendo o alimento e o carinho, né? Se é que dá para chamar de carinho, alguém que aprisiona um outro ser. Mas aquela pessoa sente realmente carinho pelo bichinho. E ela quer o bem daquele bichinho, apesar de fazer essa atrocidade com a vida do bichinho. Mas ela quer, é uma coisa louca, né? O ser humano não é uma pessoa muito normal, não. Ele ama o bichinho e aprisiona o bichinho que foi feito para voar, né? Mas tudo bem, não é esse o ponto que eu quero chegar. O que eu quero chegar é que quanto mais o passarinho ele se aquieta dentro daquela jaula que ele se encontra, vai ser melhor para o passarinho. Se é que ele não vai ter nenhum recurso para fugir, né, daquela prisão. Mas como normalmente o bichinho não vai ter esse recurso, o melhor caminho para aquele passarinho é ele aceitar a condição dele. Pelo menos ele não vai sofrer tanto. Ele vai sofrer, mas não vai sofrer tanto. Ele vai sofrer menos, né? O que isso tem a ver com mudar o sentido, né? Dê um novo sentido aos seus órgãos de sentido. É porque muitas vezes você se sente aprisionado ou aprisionada numa determinada situação. Há hoje uma situação que nos aprisiona a todos, e é a situação do coronavírus. Então ele nos aprisiona, né? E isso traz para a gente problemas muito, muito sérios. E a gente vê pessoas se rebelando com raiva, que não quer ficar preso dentro de casa, que já está mais de 1 ano dentro de casa, preso, com máscara, e a pessoa fica agoniada, que ela quer voltar a ir para a balada, e tem gente que se rebela e vai mesmo, aí acaba contraindo o vírus, aí se ela mesma não tem problema, ela pode levar problema para pessoas idosas da família, ou com comorbidades, hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, aí a outra pessoa morre, ela fica pior ainda, fica mais desesperada ainda. Então, ela fica numa situação. Só vou tirar aqui um zapzinho que entrou aqui, vamos ver se a pessoa deixa. Botou outro. A gente fica tirando, mas o bichinho volta, não tem problema, desculpa. E a pessoa ela fica desesperada, não adianta nada ficar desesperada, ela só vai piorar a situação dela. É ruim. Quanto mais ela aceitar, porque o que adianta ela se rebelar com aquilo? Já não é uma situação agradável a gente ficar preso, limitado, sem poder se divertir, sem poder abraçar os amigos, sem poder beijar, sem poder confraternizar com a própria família.
E às vezes a gente vê aí casos, né, de pessoas que morreram, entes queridos, a pessoa não pode nem se despedir no enterro, né? Uma coisa muito triste. Mas tá, e aí? É assim. O que eu posso fazer? Nada. Em relação ao Covid-19, né? Você vê, 19, começou em 2019, já estamos em 2021. A gente não pode fazer nada. E quanto mais eu me rebelar, quanto mais eu me revoltar, mais eu atrapalho a minha vida. Então, a partir do momento que eu aceito a situação e entendo, tem alguma coisa que está me prendendo, me impedindo de seguir à frente. E isso, diferente do caso do passarinho, tá? No caso do passarinho, não. Eu tenho que tirar de novo esse negócio do zap aqui. É diferente do caso do passarinho. Nesse caso aqui, eu tenho que me acalmar e aceitar a condição. Quanto mais eu faço isso, mais eu me aquieto e mais eu me livro. E um detalhe, quando a gente chega para um filho e o filho fala, vou lá na balada, não vai não. Por quê? Fulano vai, o outro vai, por que eu não posso ir? Porque você é meu filho e os outros não são meus filhos e você vai ficar em casa. A criança, ela não está entendendo que essa proibição não é uma coisa arbitrária, não é autoritarismo da tua parte. Ela não consegue entender, fica difícil para ela entender que aquilo é para o bem dela. Pô, mas o fulano na semana passada foi, voltou e está infeliz, deu beijo na boca, foi uma beleza, e eu fiquei aqui igual um palhaço. Ela vai se achar assim, mas ela não está entendendo que ela ter limites para não ir naquele ambiente, que não é um ambiente legal, suponhamos que não seja um ambiente legal, que tenha drogas, desregramentos e total, que não seja um ambiente bom. Você sabe que não é. Então você não quer ver teu filho lá, você não criou teu filho para ver teu filho aí drogado, transando com todo mundo, não é isso que você pensou pro teu filho, né? Então você não vai deixar ele ir. Só que ele vai achar que você não gosta dele. Do mesmo jeito que você faz assim com o seu filho, o chefe lá em cima faz assim com a gente não entende por que a gente tem que ficar preso. Mas se ele está mandando a gente ficar preso, eu confio nele e vou acreditar que para mim o melhor é aceitar. Como diz assim o pessoal, né? Aceita que dói menos. É a gente adotar uma nova visão, a gente dá um novo sentido para aquilo que os nossos sentidos estão observando. Então, tem coisas que eu não posso mudar do lado de fora. Como é que eu vou acabar com o coronavírus agora? Eu não tenho como. Não adianta brigar, não adianta incendiar a cidade, não adianta fazer nada. Ele vai continuar aí. Então, já que eu não posso com esse inimigo, eu vou aceitar. E eu vou mudar aqui dentro. Porque se eu não posso mudar aqui fora, eu posso mudar a forma como eu vejo a situação. Tá, Joaquim, você ficar só falando de coronavírus, não. Às vezes, você está preso, ou você está presa, no emprego, onde o seu patrão é um carrasco e você fica com raiva dele porque ele fica te explorando, e às vezes o cara é mau mesmo, né? Explorador, ele sabe que se você sair dali você não vai ter outro emprego, então ele se aproveita da situação. E aí ele explora você. Aí você fica aqui, tô com ódio. Mas é ruim estar ali, mas é pior não estar ali. Então não adianta você ficar com ódio daquela situação que você vai trabalhar amargurada. Não adianta nada, você vai ter que ir. Não tem como. Você vai roubar, vai passar fome. Graças a Deus que você ainda tem aquela droga lá. Então, quando você fala, graças a Deus que eu tenho esse emprego, você muda os seus sentidos em relação àquilo que os seus sentidos veem, né? Captam, que é o teu patrão te explorando. Quando você melhora essa relação com ele, ainda vou te dizer uma coisa, você vai pensar que eu estou viajando. Não é não, eu falo com experiência própria. Até o relacionamento dele para com você será melhor. A partir do momento que você
dá um novo sentido e você aceita aquela condição de ser explorada, já que você não pode mudar, você aceita aquela condição, melhora a tua relação com ele, você deixa... Porque, assim, se a gente lesse a alma, você está com uma arma apontada para ele, e ele está com uma arma apontada para você. E a arma dele machuca mais. A partir do momento que você depõe as suas armas, ele vai depor as dele também. E melhora o relacionamento. Por falar em relacionamento, às vezes a gente está preso num relacionamento e eu queria me separar, mas eu não posso me separar porque eu dependo da grana do meu marido, e aí eu tenho que ficar com ele, eu tenho que aturar esse cara, e ele é um algoz, e aí eu fico desesperada que eu quero sair, mas eu não posso, ainda tem as crianças. Se eu sair daqui, eu estou aprisionada naquela situação, eu estou desesperada, mas eu não posso mudar aquilo ali. Olha o cara prendendo o passarinho. Tá entendendo onde eu estou chegando? Eu tenho que terminar. Eu falei que ia durar pouco. Então, a forma de você mudar a sua maneira de ver as coisas e aceitar aquela situação, agradecendo o fato de você ter aquilo. Não é agradecer ser chicoteada, porque você chicoteia também. Você não é a vitimazinha daquela relação. Então, você tem uma raiva dele, ele tem uma raiva de você, e aí fica aquela relação e ainda acaba sobrando para as crianças, está tudo um inferno e você não está se dando conta que você, por não aceitar aquela situação aqui dentro, aí finge que aceita, por não aceitar, você acaba piorando tudo. E acaba que fica tudo horrível e você é responsável por estar tudo ruim. A partir do momento que você dá um novo sentido aos seus sentidos, e acaba agradecendo aquilo, não as maldades, mas você depõe as suas armas e aceita com abnegação, com renúncia, né? Aceita aquela situação, você muda e ele vai mudar também. Então não é querendo mudar o outro, é mudando a si mesmo, o universo muda à sua volta. Era essa a ideia que eu queria passar e eu vou agradecer a Lide Aromas, a Cris Lopes, a Simone e a Márcia por estarem aqui, dando esse tempo maravilhoso, esse tempo sagrado que vocês têm para participar dessa live. Para mim, eu me sinto muito honrado com isso. Muito obrigado pela participação de vocês, sempre abrindo espaço para, se alguém quiser se manifestar, falar alguma coisa, é só solicitar a participação. Não fazendo a solicitação, eu vou agradecer a presença de vocês aqui e dizendo que logo mais à noite, às 8h08 da noite, estaremos aqui de volta falando mais um assunto que vai melhorar o nosso caminho na estrada da realização dos nossos sonhos. Um forte abraço e até mais tarde.